Mas olha que legal, a Bíblia tem histórias, mas essas histórias não são ficção. Essas histórias são verdadeiras e eles apontam para verdades que aplicam para as nossas vidas. Então, além de ser histórias assim legais, que gostamos, né, de batalha entre homens, assim, e agora faz mais sentido, né, esse quadro aqui. Essas são coisas que aplicam para as nossas vidas de hoje. Então, isso é uma história que muitas pessoas têm alguma familiaridade com essa história, sobre Davi e Golias, né? Mesmo se você não é de igreja e tudo, essa história as pessoas têm ouvido muitas vezes. Davi, um mocinho, Golias, o gigante, e aí as pessoas muitas vezes aplicam direto. Olha para os gigantes da sua vida, vai vencer. Então, nós temos passado, né, eu acho que 5 domingos, vendo que tem muito mais ali para a gente ver dentro dessa história, além de só olhar para as suas circunstâncias e pensar, não, eu posso vencer, né, como esse fraco venceu. Então, primeiro nós vemos a história, né? O que está acontecendo é chegaram os filisteus, e os filisteus eram inimigos, é um exército que chegou para fazer batalha contra Israel. Israel é o povo de Deus dessa época, né, como a igreja é o povo de Deus hoje. E aí, eles chegam para fazer batalha contra os israelitas. E eles chegam, inclusive, ao território dos israelitas. Daí, tem os israelitas no monte e tem os filisteus no outro monte. Eles querem batalhar no vale. Só que eles ficam ali parados, né? Porque tem um exército, um monte, outro monte, e eles não, nenhum nem outro quer entrar no vale, porque daí eles ficam vulneráveis, né? Mas chega um gigante enorme que fala para eles, isso inclusive é videogame aqui, que chega ali no meio e ele fala para eles, vem, batalha contra mim. Que vem um homem que batalha contra mim. E se esse homem me vencer, nós vamos ser os seus servos. Mas se eu vencer, vocês vão ser os nossos servos. Então, isso é a dilema aí. Ele chega ali dia e noite por 40 dias fazendo essa ameaça. E a reação do povo de Deus? Eles falaram, vamos lá, vamos vencer. Legal, temos poder. Não, eles ficam todos atemorizados. Eles ficam com medo paralisante. Ficam nas tendas, ficam assim, tremendo, entendeu? Então, e você vê, né, se você vê a reação deles, é que porque eles têm um motivo errado. Mesmo alguns olham para o outro e falam, você vai lá, eu vou ficar aqui, né, você vai lá para esse gigante e você vai batalhar contra ele. Esse gigante, ele foi 9 pés de altura e mais. Imagina, isso é maior do que a minha mão aqui. Isso é muito alto. Ele carregou assim, equivalente de a metade de um carro acima dele. Sim, de peso. Era como um tanque. E todo mundo fala, você vai. Eu tinha ouvido que o rei vai dar para vocês a filha dele. Seu pai não vai precisar pagar impostos. Você vai. Eu não vou, mas você vai, ok? Legal. E outro, eles entenderam que precisavam batalhar aquele gigante com as armas erradas. Eles pensaram que precisava ser igual àquele gigante para poder vencer. Então, isso deixou que o povo de Deus ficou paralisado. E daí tem um contraste entre dois caracteres que são os dois reis. Tem o Saul, que entra ali primeiro, né, no povo de Deus. O Saul, que era mesmo quase gigante. Ele era uma cabeça maior de qualquer outro homem dos israelitas. Então, todo mundo espera que aquele gigante vai batalhar outro, né? Se vamos pensar, quem vai batalhar? Manda ali o gigante, né? Para resolver. Mas em vez disso,
tem um moço, esse teenager, inexperiente, e ele vai lá. Ele batalha, ele vence. Daí você tem um grande contraste, além das aparências, você tem um grande contraste dos corações desses dois homens. O Saul, que é o rei atual do povo, e Davi é o rei futuro. O Saul é cheio de um temor passivo. Deixa que ele está com medo. Ele está na tenda, nem coloca a armadura. E porque uma vez ele fala para Davi colocar a armadura dele. Então não funciona. E Davi, por sua vez, está cheio de uma fé ativa. Ele fala, eu confio que Deus vai vencer. E daí eu vou. Porque Deus vai vencer. Eu não vou, mas Deus vai. E aí? Onde você está nessa história? Qual tipo de pessoa você é? Você é o Davi? Forte de coração, você vai lá, porque você confia no Senhor, você vai vencer, você vai poder. Você é um filisteu que está chegando ali para fazer uma afronta para Deus. Inclusive, você vive uma vida de rebelião contra Deus. Você quer nada com Deus. Você é Golias, que em vez de simplesmente estar rebelião geral, você está ali para dizer que o povo de Deus também é um lixo. Que Deus não presta, nem o povo dele. E você fala, eu vou vencer até o povo de Deus. Você lá no Facebook, você batalha contra os cristãos. Qual você é? Onde você está? Ou você é o exército de Israel, o povo de Deus, que deve confiar no Senhor, vai lá batalhar, mas você fica com medo que paralisa você. Você não pode mudar. Você não pode mover. Ou você é Saul, que mesmo precisando ser o líder que dirige o povo lá, você fica com o pé atrás, você fica na sua tenda, você fica na cama e nem quer se levantar. Onde você está? Ou você é Deus? Eu acho que ninguém vai falar que você é Deus. Mas alguns de nós agimos como se fôssemos. Então, quando nós vemos essa história, nós percebemos que tem três inimigos. Tem o inimigo de fora, que são as pressões. Tem um exército chegando na porta do povo de Deus, certo? E às vezes nossa vida é assim. As pressões diárias parecem estão batalhando, estão nos sobrecarregando. Nesse sentido, encaixa assim essa ideia de tem Golias por aí que são difíceis. Mas aí tem essa dificuldade por dentro que vamos ver mais hoje. Que é a dificuldade do nosso coração. Golias não está simplesmente ali fora, está dentro. A gente fica com problema no coração, que Deus precisa resolver. E daí tem a batalha espiritual, que além do que nós podemos enxergar de dentro e fora, tem uma coisa que nós não enxergamos. É uma batalha espiritual contra o diabo, contra o demônio, contra tentações. E nessa série nós vemos que você não é Davi. Nem Davi é Davi, num sentido. Davi não era a solução permanente do povo de Deus. Chega uma hora que ele é o rei, paralisado, no palácio dele, cometendo adultério, matando o marido daquela mulher, e o povo de Deus morrendo por ele, lá na batalha. Então Davi não era a solução permanente para o povo de Deus. Então o que nós precisamos ver é que nós não somos o Spider-Man. Nós somos o Venom. Nós somos mais aliados, mais desse lado do problema do que a solução. Mas nós precisamos de um Spider-Man. Precisamos de um rei que vai trazer solução. E esse rei vem. Esse rei se chama Jesus. Eu falei muito em outro momento de como a Bíblia aponta para aquele Jesus. Aponta para aquele
homem que vai trazer solução. Desde o começo da Bíblia, aponta para ele. É ele, só ele traz a solução. Só ele. Mesmo para Davi. Que vamos ver hoje também. Então, nós temos visto que Jesus vence o inimigo, o diabo, em outro momento, em outra pregação. Que ele vence o mundo. Também vimos isso em outra pregação. E hoje vamos ver que ele vence a carne. Ele vence o problema de dentro da gente. Então vamos definir o inimigo. O que é esse carne? Se eu falo carne, o que vocês pensam? Churrasco. Né? Vocês pensam em churrasco. Estamos com fome. Então, mas a carne não é... Ou pensamos na carne e osso, né? Mas, na verdade, a carne não é... A diferença de algumas pessoas é o aspecto físico de pessoas. Deus criou humanos físicos antes deles entrar no pecado. Então, não é o aspecto físico que é o problema. Não é isso. Não é, em primeiro lugar, aquele problema, que todos vão morrer. É a carne, fraqueza da carne. Não é. Mas o que é, então? Carne é a natureza pecaminosa. O que é pecado? Pecado é quando você coloca você em primeiro lugar no lugar de Deus. Você toma o lugar dele. Vamos imaginar assim. Nas atitudes de você, quando ele fala para você fazer uma coisa, você fala, não, eu pensei melhor, eu vou fazer outro. Tudo isso é pecado. Então, a nossa natureza está inclinada para isso. E essa natureza pecaminosa do ser humano, debaixo do pecado e fora de Cristo. Tá certo? Então, o que é carne? Natureza pecaminosa fora de Cristo. E aí podemos pensar, os filisteus e Golias parecem ser aquelas figuras, né? Da carne. Parecem ser mesmo as pessoas assim, em rebelião, afrontando Deus. E o Romanos 8 fala, o pendor da carne dá para a morte. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E foi interessante, eu coloquei pendor, né? Eu estou aprendendo português ainda. Eu coloquei pendor. E saiu fome em inglês. Saiu fome. Eu achei interessante. O fome da carne dá para a morte. Porque não é assim, as coisas parecem ser muito gostosas, né? Na hora. As coisas contrárias a Deus. Parecem ser muito gostosas. Né? Sexo ilícito, parece ser gostoso. Bebida, parece ser gostoso. Mentira, quando sai da boca, parece ser como mel. Fofoca. Tudo isso parece ser gostoso, mas, olha, dá para a morte. Onde lida isso? O pendor da carne é inimizade contra Deus. E isso não pode chegar a qualquer outro alvo do que a morte. Se você é contra de Deus, que é vida em si, você vai para a morte. Não tem outra opção. E aí, carne também é a influência da natureza pecaminosa dentro de pessoas que já estão em Cristo. Então, primeiro é natureza pecaminosa do ser humano fora de Cristo, mas também influência da natureza pecaminosa dentro de pessoas que já estão em Cristo. Então aí é legal. Aí vemos que essa história inteira, de alguma forma, está apontando para um conflito que todos nós, uma batalha de terreno que todos nós temos dentro de nós. Então, os filisteus e Golias estão dentro da terra prometida. Eu falei, eles invadiram onde o povo de Deus estava. Eles já tinham conquistado aquele terreno. Esse terreno pertencia a Deus já. Deus já deu. E olha onde entram os filisteus. Entra nesse terreno. É dizer que esse terreno não pertence aos filisteus, mas estão invadindo. E assim é pecado. Se você ainda conhece Jesus, caminha com Ele, não é
assim, não acontece muitas vezes, você lê a Bíblia pela manhã, fala para você, não enchais você de ira, e depois de 2 segundos a sua mulher fala uma coisa, você fica com ira. Não é assim? E você pensa, não, eu não vou assim, eu estou convicto mesmo, Deus me perdoe, você está indo no caminho assim, legal, Deus me perdoe, me ajude, tudo, e 2 segundos depois você está pecando no mesmo. Não acontece. Então, isso é uma invasão, e vamos ver isso mais detalhado. Mas também vê esse conflito dentro do coração do próprio povo de Deus e Saul. Né? Que ficam com esse medo, que pensam do jeito do mundo e tudo. Então, parece que o único que não está atingido por tudo isso, parece, é Davi, naquela história. Daí, vemos que isso é uma batalha interna, então. A batalha dessa história também aponta para uma batalha interna. Então, carne é a influência da natureza pecaminosa. Então, você pode ver, os filisteus entram para o terreno dos israelitas. Eu coloquei torta, assim, a propósito, porque me lembrou da tempestade de ontem. Me lembrou, assim, da tempestade de ontem. Porque o que aconteceu ontem, tinha um ar, eu vou ser meteorologista agora, tinha um ar que estava subindo do sul, né? E chegou a ter conflito com o ar de cima, ar seco, mas frio. E quando chegaram os dois, o que caiu? Caiu gelo por aqui e neve por lá. Então, olha, se você não está hoje com um conflito por dentro, é provável que você não tem 2 tempestades. Você não tem 2 sistemas que estão trabalhando um com o outro. Se você acha a sua vida tranquila, mesmo a sua vida cristã tranquila hoje, é provável que você não está lutando como deve contra o pecado. Porque onde você luta contra o pecado, você vai ter tempestade. É uma batalha você vai ter. E vai ter conflito, vai ter atrito dentro de você. Porque você está lutando contra uma influência pecaminosa dentro de você. Então, eu lembrei disso. Isso é como a cena de hoje. Filisteus contra os israelitas. E aí? E aí vemos essa base na Bíblia. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não é assim às vezes? Por que eu fiz isso? Vocês têm feito isso? Por que eu fiquei tão chateado? Por que eu gritei para o meu chefe? Assim, se você está caminhando com Cristo ou não isso acontece, você fala, eu preciso me superar. Mas você é aquilo. Você não vai te superar, você é aquilo. Você revelou o que você realmente é naquele momento. Então, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que eu prefiro. Uma vez que você quer agradar a Deus, muitas vezes você pisa na bola. Você não faz o certo quando você deve, certo? Então você fala, eu devo assim tratar a minha esposa melhor, eu devo assim ajudar mais com as coisas da casa, tudo, e você pensa, isso é o que eu devo estar fazendo agora. E em lugar disso, você faz o que você quiser. Você assiste um filme, você sai de casa e você abandona. Você percebe? Você não faz aquilo. Então você não entende por que eu faço isso. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, vamos parar aí. Esse é o pecado que habita em mim. Agora, isso é desculpa válida? Tipo, é pecado que habita em mim, mas não sou eu. Tipo, não é problema, né? Porque o pecado não sou eu. O que Paulo está dizendo é que tem uma loucura aí para o cristão. Uma loucura que acontece, porque você tem uma nova pessoa que Deus faz de você, e você tem ainda a influência da velha pessoa dentro de você,
E isso traz um conflito. Você não sabe quem eu sou. Assim, quem eu sou? Eu sou firmado em Cristo. Mas eu sou com essas lutas. O que está acontecendo dentro de mim? Então, o mal que eu não quero, isso eu faço. Não é assim, às vezes? Então, fala assim, olha a palavra que ele usa. Vejo nos meus membros outra lei que guerreando. Batalha. Guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É dizer que tem uma batalha por dentro para uma pessoa, mesmo que está em Cristo. Mas a solução, ele fala, quem me livrará do corpo desta morte? Eu mesmo? Eu vou me superar. Eu vou. Solução do Paulo, esse é o Paulo, o apóstolo Paulo. A solução dele é graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele acha solução em Jesus. O ponto de hoje, Jesus vence esse inimigo. Então, quem precisa ser salvo da carne? Todos. Se você está começando a caminhar com Cristo, você precisa ser salvo da carne. Essa rebelião contra Deus. Se você está caminhando com Cristo por algum tempo, você precisa ser salvo da carne. Essa luta que você ainda tem dentro de você. Você precisa, todos nós precisamos de Jesus. Ou quem que nos livrará. Então, segundo ponto. Jesus venceu. Jesus venceu. Então, precisamos dessa solução. Que tal? Eu vou dar para vocês. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A má notícia, então, é que todos nós pecaram e carecem da glória de Deus. Boa notícia, mas, é que Cristo tem um Salvador, Jesus, que se chama Cristo, que é morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ser sinceros, somos pecadores. Nós não chegamos no alvo que Deus quer de nós. Muitas vezes até reconhecemos o alvo, fazemos contrário, pensamos, não, isso não era eu. Não, revela que somos assim mesmo. E precisamos desse resgate. Então, onde tem isso? Jesus morreu na cruz. Ele assumiu sobre ele todo o castigo do povo de Deus, dos pecados do povo de Deus que nós merecemos. E assim, ele nos liberou. Mas ele nos liberou, podemos pensar, ele nos liberou nesse sentido de Deus nos ter perdoado, certo? Então, temos perdão dos pecados. Mas, como ele nos liberou dos pecados atuais, assim, do que nos lutamos? Primeiro, quando ele pagou a dívida para pecados do passado, do presente e do futuro. Então, a dívida da culpa, do castigo, foi pago. Então, contudo, como Paulo falou, temos essa luta com o pecado no dia a dia. Esses pecados já foram perdoados, entendeu? Mas temos a luta em contra, se estamos em Cristo. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que eu coloquei outro? Má notícia e boa notícia. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus matou o pecado. Ele matou o pecado. E ele nos dá vida. Vamos ver como funciona isso mais à frente. Mas isso é chave para a gente entender como Jesus venceu o pecado atual na sua vida diária.
Por exemplo, pergunta chega. Isso também é Paulo, no mesmo carta que ele escreveu. Ele falou, como viveremos ainda no pecado? Como pode ser? Ele está respondendo a uma pergunta. Uma pessoa fala, temos perdão em Jesus, certo? Opa! Eu posso viver como eu quero, então. Eu posso pecar, sabe? Eu posso sair, assim, eu não preciso só focar na minha mulher, posso focar em outras mulheres. Eu posso beber, eu posso mentir, eu posso ter ira, não tem problema. Eu não preciso ter culpa, então. Isso é a resposta de Paulo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como que é? Vocês morreram? Vocês estão mortos? Aqui? Quem está morto? Levanta a mão. Não morreram. Então, como que? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós lemos na parte do culto da declaração da nossa fé que a maneira que Deus aplica a redenção de Cristo nas nossas vidas é pelo Espírito Santo. E o que ele faz é uma união entre nós e Jesus, de uma forma misteriosa. De tal forma que a morte de Jesus era nossa morte a pecado. Quando ele morreu para os nossos pecados, ele também matou o pecado. Quando ele ressuscitou, a própria ressurreição dele, a vida dele é nossa vida. Nossa nova vida. Vocês entenderam isso? Vocês enxergam isso? Então o que Paulo vai falar aqui é de um mistério, mas de morte para o pecado e vida para Jesus na própria morte e ressurreição de Jesus. Então ele fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Agora, pergunta. A batalha, de onde vem a força? Se a batalha dentre nós é pecado contra uma vida nova em Jesus, caminhar com Jesus, onde está a força? Onde está a vitória daquela batalha? Ainda fica com a cruz. Porque foi crucificado com ele o nosso velho homem. Essa inclinação para o pecado com quem ainda lutamos, onde está? Está vivo? Está morto. Está morto aí. Então, ele fala, considerai-vos mortos para o pecado. Qual diferença faria? Vamos ver isso mais à frente, mas qual diferença faria para o povo de Israel se eles estavam ali na batalha e o Golias já matou? Já foi morto. Desculpa, mato não. Já foi morto. E os filisteus já morreram. O que fica? Vida. Né? Alegria. Júbilo. Então, a má notícia. Temos essa batalha por dentro. Temos um velho homem pecaminoso. A boa notícia é que aquele velho homem morreu. Foi cravado na cruz. Nosso castigo foi pago. Nossa dívida foi paga. Os nossos pecados foram cravados. Jesus assumiu todos os nossos pecados sobre ele. Mas também ele matou os nossos pecados atuais. Você entende isso? É difícil entender, porque não parece às vezes que pecado é muito vivo? Parece, às vezes. Parece que aquela coisa, vamos imaginar, você tem um problema de pornografia.
E você não pode satisfazer. Se você não satisfazer isso, você parece que vai sentir que vai morrer. Se você tem um problema de ira, se você não explodir, você acha que vai ter explosão do coração. Então, pecado parece que é muito vivo. Mas a Bíblia está nos dizendo para descansar numa outra promessa. Que pecado já foi morto. Foi cravado ali na cruz. O nosso Davi já matou. Eu queria colocar outra foto aqui, com o Davi com a cabeça. Que depois disso ele corta a cabeça e fala aqui. Porque é assim que Cristo faz para nós. Cristo faz isso para nós. Ele fala, olha aqui. Por que vocês vivem para o pecado? Está aqui na minha mão. Está morto. Foi vencido. E aí, último ponto. Jesus ainda vence o pecado. Então, ele venceu e ainda vence. Então, como já limos, fala assim, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, quando Davi faz isso, o que acontece? O povo de Israel tem um júbilo. Eles jubilaram, regozijaram. E daí eles correram atrás. E parece, eles estavam ali, como eu falei, tremendo, nas tendas, não queria batalhar nada. Mas aí, Davi, olha! E o povo de Deus fica com júbilo. Eles falam, ok, já dá, vamos correr atrás. E eles, vendo o morto do seu inimigo, que o seu inimigo está morto, eles tinham ânimo para matar ainda mais. Entendeu? Parece que estavam mortos no chão e agora estão vivos. Medo paralisante, agora podem correr. Está morto. Então, digo porém, essa outra carta de Paulo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Olha que interessante. Milita. Quem você acha que é maior? Golias ou Deus? Deus é maior. Na nossa batalha, quem você acha que é maior? Pecado ou Espírito? Espírito. Espírito é maior. Então, aqui está dizendo, andai no Espírito, e olha, o pecado não tem uma chance. Não tem chance. Porque as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza sexual. Qualquer ato sexual fora do casamento. Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso não é uma lista completa, viu? Mas não são coisas que a gente luta. Tentações na área de sexo, tentações na área de conforto, beber, glutonia. Isso está bem? Glutonaria. Vou pedir a Itamar vir aqui falar por mim, que eu não consigo agora. Depois eu vou ensaiar. A idolatria, coisas que você coloca na sua vida da criação acima de Deus. Então isso é sexo, daí
o dinheiro, os bens materiais, conforto e poder. Tudo isso, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, isso é uma maneira de buscar poder fora de Deus. Então, essas três áreas, sexo, poder, dinheiro, são as áreas que mais a gente cai. Mais que a gente luta. Mas, por outro lado, fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha, quando está falando aqui, pensa o seguinte, quando Paulo está dizendo, anda no Espírito, e você não vai cumprir você não vai, e não satisfareis a carne, a concupiscência da carne, dizer fome da carne. Quando ele fala isso, esse andar no Espírito, algumas pessoas pensam só o seguinte, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou orar mais, eu vou me esforçar mais, eles pensam nos jeitos deles crescer, assim, de crescer, entendeu? Do seu conhecimento, inclusive a sua proximidade com Deus. Isso não é ruim. Ler a Bíblia é bom, porque se você não tem a arma da Bíblia, o que a Bíblia fala para você deixar de fazer, e as promessas de Deus, você não vai ter força. E por outro lado, a oração é essencial. Porque se você não orar, você não está procurando ainda a solução nas suas próprias forças. Mas não é só isso. Quando ele fala anda no Espírito, ele está falando, quando você anda, você pode ficar parado. Você fica parado quando você anda. São opostos, né? Então, o que ele está dizendo também, por andar no Espírito, ele está dizendo, se essas coisas estão presentes, né? Não falsos, não amor falso, não é alegria falsa, paz falsa, mas pelo Espírito, produzido pelo Espírito na sua vida, se essas coisas estão presentes, você não vai fazer essas outras. Isso aqui é um exemplo. Em 1 Coríntios 7, isso é um exemplo, falamos das três categorias, sexo, poder, dinheiro, né? 1 Coríntios 7 fala para o homem e mulher, que homem e mulher, o corpo do homem não pertence a ele mesmo, mas pertence à mulher. E o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. E ele fala para eles, se vocês não se uniram, se vocês ficam distantes por muito tempo, né? Casais, se vocês ficam distantes por muito tempo, o que abre? Abre uma brecha. E quem entra aí? Satanás. Então, ele está dizendo, por exemplo, se vocês andam num relacionamento íntimo que é bíblico e saudável, você não vai ter tanto assim, espaço para quando você está fora da casa, comer na rua. Não vai ter isso. Quando você está sozinho, quando você passa o seu tempo sozinho, não vai ter isso tanto. Entendeu? Porque você está caminhando no que Deus quer para a sua vida. Então, esse andar faz que você tenha uma solução prática da sua vida. Por exemplo, você tem um problema de mentira. Se esforça para promover a verdade. Se você tem um problema de fofoca, isso é um problema muito grande. Se você tem problema de fofoca, tenta falar verdades boas de pessoas. Não é só deixar de fazer. Entendeu? É andar no Espírito. É promover aquelas coisas que Deus quer ver na sua vida. E você não vai deixar espaço para aquele outro. Então, Deus faz isso. Mas agora você está pensando, ok, eu
eu preciso fazer isso. Sim, precisa. Precisa sim, sem dúvida. Preciso do Espírito de Deus tocando no coração de você, dando fé para você, aplicando as promessas de você, fortalecendo você, produzindo fruto na vida de você. E você anda naqueles frutos. Mas qual faz a diferença entre... Vamos voltar para a história. Qual faz a diferença entre Saul e Davi? Saul, lembra que tem um coração que deixa ele com temor passivo. Davi, cheio de uma fé ativa. E, olha, ele tem essa descrição. O Davi era um homem segundo o meu coração. Isso é Deus falando. O meu coração, que fará toda a minha vontade. Você não quer ser assim? Eu gostaria de ser. Eu anseio a eternidade. Eu anseio estar com Deus sem pecado. Eu anseio, porque eu quero ser um homem que faz toda a vontade do Senhor. Então, essa descrição é muito legal. Mas só que nós não podemos esquecer como ele faz. Davi, ele é um homem cheio do Espírito. O Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. O que significa isso? Que Davi, quando olhamos para Davi, como mesmo para uma pessoa, nós devemos ser como Davi, de alguma forma. É verdade. Uma pessoa dependente do Espírito de Deus para mudar as nossas vidas, nos dar um coração que anseia para cumprir toda a boa vontade de Deus nas nossas vidas. Que legal. Olha que legal. Então, Davi, longe de ser a solução, ele precisa da solução também. Nem Davi conseguiria, naquele momento, naquela batalha, ter outro jeito de olhar para as coisas, que o Senhor vai batalhar para ele, e o Senhor vai vencer. Nem Davi teria isso se ele não tivesse Cristo, o Espírito de Cristo. Olhando para as vitórias de Deus no passado, para olhar para a vitória dele no futuro, sobre pecados e sobre todos os inimigos de Deus. Davi olhou para isso porque o Espírito deu essa visão para ele andar. E agora, tem esse homem meio esquisito do meu povo, provavelmente um parente aí, e você percebe pelo cabelo, né? Então, ele fala, ele fala num livro sobre esse assunto. O livro inteiro é sobre esse assunto. Se chama Mortificando o Pecado. Mortificação do pecado. Ele fala assim, esteja matando o pecado matará você. Então, você está tendo uma convivência com os filisteus, com Golias, com seus pecados privados, secretos. Em inglês falamos pet sins, como animais domésticos, dentro do seu coração. Ele fala, isso matará você. Como veneno, você não percebe, mas está matando. Então, ele esteja matando o pecado matará você. Mas vamos lembrar que nosso Davi, Jesus, venceu. Que como Davi correu lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Tchau. Já somos vencidos. Então os homens de Israel se levantaram, como estavam mortos, jubilaram, perseguiram, até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, até cidades dos filisteus. Então não saiu do povo de Deus para outros lugares. E eu espero isso também nas suas vidas. Que vocês podem, apesar do tempo, dessas vitórias, tomar raiz nas suas vidas, você ajudar outras pessoas também. Olhar para Cristo e vencer esses inimigos. Então, a má notícia
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele matou. Tem a cabeça aí, lembra da cruz. E caminha, anda. Então, isso fecha nossa série sobre Davi e Golias, nosso assassino de gigantes, Jesus. E vamos correr atrás do que ele está fazendo, há de fazer nas nossas vidas e fazer morrer a nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa. Amém? Vamos orar.